E esse papo de Anderson Talisca no Corinthians tem alguma possibilidade? Vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que pensa o Talisca sobre o assunto, vou falar também sobre o São Paulo. Dois jogadores dispensados pelo Tricolor são titulares de clubes grandes no Rio. Novidades sobre Abaldo, atacante uruguaio no Vasco da Gama. Preciso te atualizar sobre quanto custa Cuelar, volante desejado por vários clubes brasileiros. Falo também sobre uma informação importante a respeito de Luciano Juba, outro atleta super desejado no mercado. Para completar as últimas do mercado, o Palmeiras tentando manter uma escrita com Abel Ferreira e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM e Yahoo. Por aqui a missão é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. Separei dois jogos com super odds bem legais. O que são super odds? Betano criou super promoções de odds. E aí vou começar pelo jogo do Palmeiras contra o São Bernardo, a primeira partida de quarta de final do Paulistão. Se o Palmeiras vencer o primeiro e o segundo tempo, você fatura R$ 3,40 para cada real apostado. Vou colocar R$ 50 nessa aposta para voltarem R$ 170. Tem também Cruzeiro e América, semifinal do Campeonato Mineiro, partida de ida, mando do Cruzeiro. E tem uma odd de R$ 3,80 se tiver um cartão amarelo para qualquer jogador até os 25 minutos e se ambas as equipes, Cruzeiro e América, marcarem. E aí, topa brincar comigo na Betano? Para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na Betano e saia apostando. Casa super confiável. Só lembrando, para participar você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é justamente sobre o Cruzeiro. O Alisson, que esteve de fora da última partida e é pretendido por alguns outros clubes, está na lista de relacionados de Paulo Pesolano, ficando à disposição do técnico uruguaio. Quero contar ainda que Zaratio dificilmente defenderá o Atlético Mineiro contra o Atlético na partida desse domingo. É que o meia argentino passou a semana toda no seu país por conta do falecimento de um familiar e, ao perder os treinos, ele perdeu também condicionamento físico. Bora contar que o Vasco contratou um novo coordenador comercial. Trata-se de João Pedro Dobbs, que tem, entre outras coisas, uma passagem para ocupar o cargo de executivo comercial do Real Madrid. Cara que estudou nos Estados Unidos, enfim, um currículo bastante interessante. Bora falar ainda sobre o primeiro dia de show do Coldplay no Morumbi. 72.500 pessoas estiveram no estádio do Tricolor. Aí você deve pensar, Nicola, mas a capacidade não é de 66 mil? Vale a lembrança de que em shows a pista é aberta para o público. Quero falar para completar sobre o Curitiba no programa do Nicola dessa sexta-feira. Vocês quiseram saber como é que anda a SAF do Coxa. Mandei mensagem para um dos representantes, um dos envolvidos nas tratativas, e a pessoa disse que está finalizando os documentos da venda da SAF. O processo é lento, é gradual, mas vai acontecer, isso é absolutamente certo. E a última, Eric Pulga, atacante que faz sucesso com a camisa do Ferroviário, 17 jogos, 9 gols e 3 assistências na atual temporada, é inclusive o artilheiro da Copa do Nordeste. O jogador é pretendido pelo Ceará e pelo Cruzeiro. O Ceará leva vantagem, mas conversei com um dos dirigentes do Ceará. O fato de o Ferroviário a todo instante mudar as pedidas tem causado irritação nos dirigentes do vovô. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Abel Ferreira, que tenta manter uma escrita. Até hoje, nas participações dele no Paulistano, e no mínimo chegou à final. Foi assim em 2021, foi assim em 2022, vale a lembrança de que o Abel havia sido contratado pelo Palmeiras em novembro de 2020. Para seguir com 100% de presenças na final, o Palmeiras precisa passar pelo bom time do São Bernardo na tarde desse sábado. Palmeiras e São Bernardo, que fizeram as melhores campanhas da primeira fase, estavam no mesmo grupo e agora vão se enfrentar em partida única. Em caso de empate e decisão nos pênaltis, o Palmeiras tem a seu favor o fato de jogar em casa, ao lado do seu torcedor, é favorito, mesmo sabendo e destacando o bom momento do time adversário, que já foi melhor. São Bernardo vem de 2 derrotas, perdeu na última rodada da fase de grupos para o Água Santa e vinha também de uma derrota para o Náutico, que o eliminou na Copa do Brasil. Você tem palpite? Use o espaço para comentário, eu quero saber o que vai dar nesse jogo. Bora falar agora sobre o São Paulo, com uma curiosidade triste para o torcedor tricolor. São Paulo passou anos procurando goleiros. Ao que parece se encontrou com o Rafael, mas
Dois dos goleiros titulares de clubes grandes no Rio eram do São Paulo e foram dispensados, deixaram o tricolor sem qualquer centavo. O nome mais conhecido do Lucas Perry, atleta que já chegou a ser emprestado para o Náutico, também teve no Crystal Palace, teve algumas oportunidades no São Paulo e não conseguiu dar conta do recado. O que o tricolor fez? Abriu mão do atleta, nem ofereceu uma renovação de contrato, e o Perry, desde que chegou ao Botafogo, tem deixado excelente impressão. Talvez seja o principal jogador do Botafogo na atual temporada, muito, mas muito acima da média. No São Paulo, ele era olhado com desconfiança e nunca foi uma solução para os problemas no gol que começaram com a aposentadoria do Rogério Ceni. A outra novidade diz respeito ao Matheus Cunha, que virou recentemente titular no Flamengo, barrando o Santos, que já foi goleiro da seleção brasileira. O Matheus era atleta do São Paulo. Chegou aos 14 anos de idade e só foi embora aos 19. Assim como o Perry, ele também deixou o tricolor de graça antes de estrear no time principal. Avaliaram que ele não teria oportunidades, que não estava pronto para jogar no time de cima, e o São Paulo optou por nem renovar seu contrato. O que o Flamengo fez? Foi e acertou com o Matheus, o colocou para jogar no Sub-20, o Matheus deixou excelente impressão no Sub-20 e passou a ser testado nessa temporada pelo Vitor Pereira. Foi tão bem que acabou por se tornar titular, por exemplo, na última partida da fase de grupos contra o Vasco. Foi o Matheus Cunha o titular, com o Santos no banco de reservas. A tendência é que isso continue para as próximas partidas, até porque o Matheus Cunha até esse momento não cometeu qualquer equívoco. São Paulo só vai ter direito a participações tanto no PR quanto no Matheus Cunha se esses jogadores forem vendidos, por causa do mecanismo de solidariedade, que é aquele item criado pela FIFA para privilegiar clubes formadores. Desperdício, falta de visão dos dirigentes do São Paulo de deixar que dois goleiros que hoje são extremamente promissores tenham saído do clube sem qualquer centavo rendido. Só para fechar sobre o São Paulo, preciso falar sobre a revolta de torcedores do Tricolor no que diz respeito à venda de ingressos, que começou na noite dessa sexta-feira com prioridade para sócios torcedores. Nem aqueles da categoria mais valiosa, diamante, a mais cara, conseguiram ingressos. Muitas reclamações nas redes sociais. O programa do sócio torcedor não atendia, o programa de vendas dos ingressos também não funcionava. Espero que essas coisas sejam solucionadas ao longo do sábado. Vale a lembrança de que o São Paulo joga na segunda-feira contra o Água Santa. Bora falar agora sobre Luciano Juba, informação importante. Jogador de 16 partidas na temporada e é o grande craque do esporte em 2023. Talvez seja o jogador mais eficiente do futebol nordestino hoje. É o artilheiro do time, é o maior assistente e também é pretendido por uma legião de clubes. Botafogo, Bahia e Cuiabá entraram em contato com o Sport na tentativa de comprá-lo. As ofertas foram consideradas baixas e recusadas. Mas o Cruzeiro e o Vasco da Gama também monitoram a possibilidade da contratação do Juba. Esses pretendem fechar com o Juba assinando um pré-contrato. Ele tem vínculo com o Sport só até 31 de agosto e a partir de 1º de setembro poderia se transformar em atleta de qualquer outro clube sem custos. Agora vem a novidade. Na noite dessa sexta-feira, vocês tinham me perguntado se o Sport havia avançado na renovação do contrato com o Juba. Mandei mensagem para o Yuri Romão, que é o presidente do Sport. Ele disse desconhecer qualquer avanço na tratativa de renovação. Mas ele acrescentou uma informação super importante. O Juba tem contrato até 31 de agosto. A janela de inscrições, a segunda e última janela de inscrições no Brasil, se encerra em 2 de agosto. Ou seja, a menos que o Sport o libere antes, o clube que o contratar via pré-contrato não poderá registrá-lo. E olha o que disse o Yuri, abre aspas, quero deixar claro que eu não libero o Juba no prazo da janela. Ou seja, ele só vai jogar em fevereiro do ano que vem, se quiser sair por pré-contrato, fecha aspas. Deu para entender? Se não, eu explico. Muitos clubes estão trabalhando hoje nos bastidores para firmar um pré-contrato com o Juba, imaginando que não vão precisar pagar nada pelo Sport. Isso é possível. Só que ele só pode se mudar para esse clube a partir de 1º de setembro, quase um mês depois do fechamento da janela de inscrições. Isso significaria que o atleta só poderia ter condição de jogo para a próxima temporada. Bora falar agora sobre Ângelo, por que o atacante do Santos descartou o Flamengo. Na tarde dessa sexta-feira, o atacante santista soltou uma nota afirmando que o projeto do Peixe vai seguir. Ele aprendeu com os pais dele a dar continuidade aos projetos, enfim, criou uma série de justificativas. Queria chamar atenção para um fato importante. Hoje o Ângelo ganha no Santos cerca de R$140 mil por mês. Com progressões ele vai até aumentar seu salário de forma anual. Mas a proposta do Flamengo faria com que o Ângelo chegasse até R$500 mil mensais.
No rubro-negro, o pessoal não entendeu o motivo de o Ângelo ter recusado essa proposta. Ele teria a oportunidade de ganhar mais do que 3 vezes na comparação com o seu atual salário. É muito claro, é muito certo para todos os envolvidos que a Marisa Lígia, a representante do jogador, teve um papel fundamental para o não acordo com o Flamengo. Marisa se sentiu incomodada por ter sido excluída do início das negociações. Quem conduziu o processo entre os clubes foi o Luiz Carvalho, mais conhecido como Luizinho Piracicaba. Só um detalhe importante: os jogadores e os clubes vivem reclamando do assédio dos times, né? Os times vão primeiro no jogador para depois conversar entre os clubes. Nessa negociação especificamente, o Flamengo procurou primeiro o Santos, se acertou com o Peixe para aquisição do atleta por 12 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos. Quando foi falar com o jogador, a empresária do atleta acabou por reclamar. O negócio ainda não está totalmente desfeito. Ainda existe gente com esperança nas tratativas, mas de fato ficou bem mais complicado. Bora falar agora sobre Cuéllar, o volante que interessa ao Internacional, ao Vasco e a outros clubes. Colorado fez nos últimos dias um movimento importante, procurou o Al Hilal, dono dos seus direitos econômicos, e ofereceu 3 milhões de dólares, que hoje equivalem a 15 milhões e meio de reais. Resposta saudita foi não. Só aceitamos vender o Cuéllar por 5 milhões de dólares ou 26 milhões de reais. Valor completamente fora da realidade na visão do Internacional. O Inter gostaria muito de ter o Cuéllar, mas não vai pagar quase 30 milhões de reais por um atleta que hoje já tem 30 anos de idade. A menos que o Al Hilal aceite uma proposta menor, e o negócio não vai acontecer. O Cuéllar só deve deixar o Al Hilal na metade do ano, até porque o time saudita tem contra si um transfer ban que o impede de contratar jogadores. Esse transfer ban se encerra agora no mês de maio. Ainda sobre o Inter, o Colorado está de olho em Bruno Henrique, que pertence ao Ittihad, vínculo se encerrando agora na metade do ano, e também em Richard Rios, meio atacante que participou da vitória do Guarani por 2-1 contra a Portuguesa na noite dessa sexta-feira na Taça Independência. A Lusa está eliminada e o Guarani agora espera seu próximo adversário. Quero falar sobre o Vasco. Contei para vocês com exclusividade nos últimos dias que a Baldo, atacante de 18 anos de idade, uruguaio que pertence ao Defensor, interessa ao Vasco da Gama. Essa informação me foi confirmada por um atleta do Defensor do Uruguai. Pois bem, quero acrescentar em cima dessa história. O Vasco já procurou o Defensor com uma primeira proposta considerada péssima. O Vasco tentou um empréstimo com valor pequeno, uma compensação financeira pequena, e aí a possibilidade de compra no fim do empréstimo. O Defensor disse que não há a menor possibilidade de fazer acordo com esses termos. A ideia do Defensor é permanecer com o atleta ou então vendê-lo por cifras bastante elevadas. Vale a lembrança de que o Abaldo, que joga como ponta direita, como meio atacante ou como ponta esquerda, e esteve no Sul-Americano Sub-20 com a seleção uruguaia vice-campeã, só perdendo para o Brasil nos minutos finais da última partida. O Abaldo é hoje o principal atleta do Defensor, jogador super bem avaliado, mesmo tendo perdido o pênalti que garantiu ou que causou a eliminação do Defensor diante do Danúbio em jogo da Sul-Americana na última quarta-feira. O Vasco quer o jogador, beleza, vai precisar melhorar consideravelmente sua proposta, senão não vai conseguir contratar. Bora fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e Anderson Talisca, novela antiga, que viveu mais capítulos nos últimos dias. É que o Corinthians fez outra sondagem em relação ao staff do jogador para saber se existia alguma possibilidade de contratação. O representante do Talisca é o Carlos Leite, empresário com excelente relação com os dirigentes alvinegros. Ele tem vários atletas no timão, entre eles o Cássio e o Fagner. Importante contar para vocês que o Talisca é corintiano, já declarou isso, torcia pelo timão na infância e já revelou também que tem o desejo de um dia atuar no seu time do coração. Mas, em meio à série de sondagens que o Corinthians fez nas últimas semanas para entender o mercado, dá para assegurar que não existe a menor chance de o Anderson Talisca ser contratado. Só para esclarecer, ele tem contrato até a metade de 2024, ganha 5 milhões de reais e é o craque do time, só abaixo do Cristiano Ronaldo, embora os números dele sejam talvez até mais positivos. O Talisca é o principal artilheiro da equipe na temporada. São 16 jogos e 14 gols. Cristiano Ronaldo aparece com 8 gols e depois o terceiro maior artilheiro da equipe tem 4 gols. Ou seja, o Talisca tem 6 gols em relação ao Cristiano Ronaldo de vantagem e tem 10 gols de vantagem em relação ao terceiro maior artilheiro do time. O que faria o Al Nassr liberar o Talisca de graça ou com uma compensação financeira pequena para o Corinthians agora? Qual seria a justificativa que os dirigentes do Al Nassr dariam ao seu torcedor? Com o detalhe de que o Talisca é super artilheiro do time, tendo ficado de fora de 7 rodadas por conta de problemas diversos. Cara muito bem adaptado ao clube, que sabe que a presença do Cristiano Ronaldo traz holofotes,
garante visibilidade e detalhe, ele ganha 5 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. Se voltasse ao Brasil para jogar no Corinthians, não teria mais do que 1,5 milhão de reais mensais. Então, dessa maneira dá para cravar que o Talisca segue no clube pelo menos até o fim do seu contrato. A partir daí, a volta ao futebol brasileiro seria uma alternativa, até porque o Talisca tem muita vontade de fazer sucesso por aqui, sonhando com seleção brasileira. Ainda perguntei para ele como é que ele vê essa história de a todo instante o nome dele estar envolvido em especulações por aqui. O Talisca brincou que tem muita gente maluca no futebol. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, a gente volta à tarde com mais informações. Abraço, tchau!